A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, a palavra de Deus em Tito capítulo 1 traz para nós uma exortação muito importante, pois no contexto cristão, no contexto religioso, a gente se depara com muita falsidade, com muita mentira, com muita hipocrisia, com muito fingimento, infelizmente. Isto no contexto de igreja, de povo de Deus. É claro que nós encontramos muitas pessoas sinceras, pessoas que são zelosas pelo bem, são piedosas. Sempre tem essas pessoas e, na verdade, é claro, o bem sempre vence. Mas hoje eu quero trazer para você aqui um ponto muito importante neste ensinamento da Palavra de Deus, aqui no capítulo 1 da carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Aqui no verso 16 diz assim: afirmam conhecer a Deus, mas o negam com as suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, observe que aqui no capítulo 1 traz uns pontos muito importantes. O primeiro ponto é que os falsos mestres, que é o contexto aqui, os falsos pastores, os falsos pregadores, eles são insubmissos. Segundo, são enganadores. Terceiro, são ávidos por lucros ilícitos. Quarto, eles trazem um falso ensinamento. E quinto, eles dão crédito e ensinam fábulas, contos, histórias. E em sexto ponto, eles ensinam mandamentos de homens, pois eles são desviados da verdade. Nós podemos aplicar isto num contexto geral do cristianismo, pois nós vemos muito em todo o ambiente cristão, em toda denominação, em todo lugar, nós vemos pessoas que confessam conhecer a Deus, mas o negam com as suas obras. Ou seja, com a boca eles confessam a Deus. Eles dão glória a Deus, eles dão aleluia, eles gritam, eles pulam, eles caem no chão, mas as obras são do diabo. Quando estão fora do ambiente litúrgico, fora do ambiente da igreja, da comunidade cristã, eles roubam, eles mentem, eles cometem adultério, eles cometem fraude, eles amam a mentira, eles derramam sangue inocente, eles são corruptos. Então nós vemos aqui que infelizmente isso acontece desde o início. E aqui nesses 6 pontos que eu destaquei, são pontos que quando você lê o capítulo 1 de Tito, ele vai trazer insubmissão, enganação, lucro ilícito. Como que no cristianismo hoje você vê pastores, pessoas que se intitulam pastores, apóstolos, bispos, etc., mas são ávidos por lucros ilícitos, ou seja, estão devorando o rebanho de Deus. A única coisa que eles querem é dinheiro, e nada satisfaz a ganância deles, porque quanto mais dinheiro, mais eles usurpam do povo. E ensinam para o povo um falso ensinamento. Ensinam fábulas, mandamentos de homens desviados da verdade. Quando nós vamos aqui para o texto de 1 João, capítulo 2, verso 6, diz assim:
Aquele que diz que permanece nele, deve também andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebeste desde o início. Este mandamento é a palavra que ouviste. Então, observe, irmãos, que não basta eu e você dizermos que conhecemos a Deus, mas é necessário o quê? Que nós venhamos andar como Ele andou. É isso que o discípulo amado, o apóstolo João, ele diz: aquele que diz que permanece nele, deve andar também como ele andou. E aliás, ele andou em amor, porque este foi o mandamento que ele nos deu desde o princípio. Então não adianta você dizer que conhece a Deus, mas você nega Ele com as obras. Não adianta alguém dizer que está em Deus, mas não anda como Ele andou. Então observe como que a palavra é direta, como que a palavra é objetiva, como que a palavra não corta a volta. E quando nós vamos aqui para o capítulo 3, o verso 16 diz assim, 1 João 3,16: nisto conhecemos o amor, ele deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se alguém possuindo os bens deste mundo, vê seu irmão na necessidade e lhe fecha as entranhas, como permaneceria nele o amor de Deus? Olha que ponto importante. Se alguém vê um irmão necessitado e você tem condições de ajudar, você possui bens deste mundo, e no entanto você fecha as entranhas, você fecha a sua mão, você não ajuda aquele irmão na necessidade, como que o amor de Deus pode estar numa pessoa assim, que vira as costas para um necessitado, sendo que ele tem condições de ajudar? Agora preste atenção, verso 18: filhinhos, não amemos com palavras, nem com língua, mas com obras em verdade. Nisto saberemos que somos da verdade e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Então observe que não basta dizer que ama a Deus só de língua, só de palavra, mas é preciso que isso seja demonstrado em obras da verdade. Em obra da verdade. Então só assim nós saberemos que somos da verdade e poderemos tranquilizar o nosso coração. Quando nós abrimos aqui também 1 João 4,7, diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Então, como que alguém só de língua, só de palavra, ele diz que ama a Deus, ele diz que ama a verdade, mas vira as costas para um necessitado? Ele está naquela mesma condição da palavra de Tito 1,16. Confessa conhecer a Deus, mas o nega com as obras, sendo abominável e reprovado para toda boa obra, sendo insubmisso, enganador. Que Deus tenha misericórdia. Mas há muito disso, irmãos, há muito disso no meio religioso, e muitos falsos profetas, muitos enganadores que só querem o dinheiro do povo, mas não ensinam as pessoas no caminho da verdade. Quando nós vamos aqui para o texto de Mateus, capítulo 15, verso de número 7, diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito quando disse: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto,
pois o que ensinam são apenas mandamentos humanos. É pesada a palavra, mas é preciso, porque a palavra do Senhor ela disciplina e aquele que é de Deus ouve e se arrepende e converte. Observe que não basta honrar a Deus só com os lábios, só de palavras, só de língua, dizer, eu conheço a Deus, eu permaneço com Deus, mas não anda como Jesus andou, mas vira as costas para o necessitado. Veja que aqui está dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque praticam um culto de rotina, mandamentos humanos. Veja como é sério. Não basta apenas honrar a Deus com a língua, é preciso honrá-lo de todo o coração. O nosso coração não pode estar longe de Deus. Irmãos, quando nós abrimos aqui a palavra em Ezequiel 33, verso 31, veja o que diz o povo aqui nesse contexto, ia até o profeta para ouvir a palavra de Deus, mas no entanto não praticava. E aqui a palavra diz assim, verso 31, dirigem-se a ti em bando, sentam-se na tua presença e ouvem a tua palavra, mas não põem em prática. O que eles praticam é a mentira, o que está na sua boca. O que o seu coração busca é o seu lucro. Veja, mentira, lucro ilícito, tudo que foi falado lá em Tito. Então, essas coisas vêm desde o princípio. E sempre essa raiz do mal está no meio do povo de Deus, e o povo precisa ser orientado para que os que são de Deus e estão no erro venham despertar, se arrepender, converter e pegar o caminho certo, andar como Jesus andou, que Ele é o nosso exemplo. Verso 32. Tu és para ele, o profeta Ezequiel, tu és para eles como uma canção suave, bem cantada ao som de instrumentos de corda. Eles ouvem tuas palavras, mas ninguém as pratica. Veja, irmãos, que triste situação. Hoje tem muitas igrejas cheias, mas a verdade não é pregada. Muitas das vezes é ensinado meias verdade, porque até os pregadores se corromperam. Então eles não podem anunciar toda a verdade, porque eles têm de alguma forma eles estão presos em algum ponto. Então, se eles forem mais fundo, eles são censurados até pela liderança. Mas observe que não é diferente do que está acontecendo hoje. Muitas das vezes, na maioria dos casos, as pessoas elas estão correndo atrás só do engano, só da mentira. Não querem praticar a palavra de Deus. Ouvem a palavra, mas o coração está longe de Deus. Só querem honrá-lo com a língua, com palavras vãs, mas de coração não querem honrar a Deus. Porque para honrar a Deus, para conhecer a Deus de verdade, é preciso ter renúncia e ter as obras da verdade em nossa vida. E quais são essas obras da verdade? As obras de amar o nosso próximo, de sermos justos como o nosso Senhor é justo, é comprar, pagar, não fintar conta a ninguém, não cometer fraude, não fazer parte da corrupção deste mundo. Tiago já dizia, a verdadeira religião sem mancha diante de Deus o Pai é fugir da corrupção desse mundo e ajudar os necessitados, e segurar a língua, refrear a língua do mal. Senão a religião se torna vã. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas estão longe de Deus? Porque só tem prazer na iniquidade. Então, irmãos, eu peço a vocês que amam a verdade, que compartilhem esta mensagem,
que deixe aí o seu comentário, que se inscreva aí neste canal. Eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Anuncio a palavra por amor, pelo chamado de Deus, não pelo dinheiro, não ganho nada para isso. Peço a você que veja aí as outras mensagens e seja aí um membro da Igreja de Deus, que é essa igreja verdadeira na palavra de Deus, que não é uma denominação, não é uma instituição humana, não é uma organização humana, mas sim um organismo, que é o corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte, todos aqueles que são da verdade. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.